De casa em casa, professores, alunos e profissionais da construção civil têm percorrido os bairros de São Leopoldo em uma ação de vistoria e avaliação das residências afetadas pelas enchentes. Neste sábado, a vistoria foi no bairro São Miguel, local que ficou embaixo d'água por quase um mês. Pessoa solicita vistoria através de um link disponibilizado pela Prefeitura Municipal, não só aqui em São Leopoldo, mas em outros municípios também está acontecendo assim, e a Defesa Civil nos ampara com esses dados. Então nós viemos até o local e aí a gente sabe quais casas estão nesse escopo de análise. É lógico que nesse momento surgem pessoas que não fizeram o cadastro e pedem para a gente também incluir os seus dados, né? E até o olhar que eles chamam informal, né? Pode ver se está tudo certo com a minha casa. Então a gente vai, faz o mesmo cadastro que a gente faz com as outras. É uma ficha com um olhar técnico de como a residência era e como ela se apresenta hoje após a enchente. Eu acho que é um olhar que eles sentem um respaldo de alguém técnico entrando na sua residência e olhando de fato se ela está habitável ou não, mas também é um olhar de escuta, né? A gente pode perceber que as pessoas enxergam nos técnicos um olhar humano, um olhar para quem eles possam contar o que aconteceu. Então a gente vê na casa que nós acabamos de ir, né? Ele querendo relatar sobre a parreira de uva, sobre a plantação que ele tinha. Então para a gente também é um olhar de acolhida sobre o momento que a população está enfrentando, sobretudo em bairros muito atingidos, né? Com um olhar atento, os voluntários inspecionam telhados, paredes, portas e janelas, que podem estar comprometidas. A ação é promovida pela Unicinos e as inspeções são realizadas em casas indicadas pela Defesa Civil da cidade ou pelos próprios moradores. A residência do Miguel foi uma das cadastradas para avaliação. Eu tenho que fazer o piso, aberturas, forro. Aí eu vou vendo, né? Tem que mexer, ver o que não presta mais. Aí não sobrou nada, pessoas que tinham, mais ou menos, né? Pegando calçado, pegando roupa usada. Dói, mas infelizmente aconteceu. Tomara que não aconteça mais. As vistorias são feitas voluntariamente pelos profissionais e totalmente gratuita para a população. Só em São Leopoldo são mais de 2.800 casas. E o foco das inspeções é analisar os danos estruturais que a enchente provocou nas residências. Ele é um trabalho voluntário, a gente tem uma adesão de diversos voluntários, inclusive a gente pede, né, que profissionais da engenharia e da arquitetura venham somar no nosso time, a gente precisa de uma força de voluntários muito grande, e ele é gratuito para o morador, para a prefeitura, e ele é uma parceria da Associação Brasileira de Patologia da Construção e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né? A Unicinos, cursos de engenharia da área de TI, arquitetura, biologia, geologia, então das nossas ciências naturais também. Então esse é o nosso pacote de cursos que se envolveu nessa e em outras ações. Junto com a vistoria, fotos são feitas em um aplicativo que indica a localização exata da residência. As informações e imagens são incluídas em um laudo feito pelos profissionais e encaminhados à prefeitura da cidade, que saberá as informações de quantas casas serão necessárias serem reconstruídas ou então reformadas. A gente tem um trabalho de bastidor que é muito grande, é quase maior do que esse de vir até as casas, né? Nesse trabalho de bastidor a gente vincula as informações coletadas no aplicativo e transforma em um laudo. Então é um laudo muito simples em que a gente coloca fotos da edificação. Então, por exemplo, eu vou assinalar, o telhado colapsou. Então a gente vai colocar uma foto desse telhado. E aí tem a assinatura de um responsável técnico, né, que é um dos professores que está envolvido conosco, né? Nós temos vários professores envolvidos que serão responsáveis técnicos. A gente destina esse laudo para a Defesa Civil e para o Poder Público, até mesmo para que eles possam priorizar as pessoas que estão em casas consideradas ou destruídas ou atingidas irrecuperáveis, que é um cenário bem frequente. A gente percebe no cenário das moradias populares que nós estamos vistoriando que existe um cenário muito grande de autoconstrução. Então, essas edificações elas já eram frágeis antes mesmo da enchente acontecer. Então, o olhar que a gente tem agora é se elas podem ser seguras, porque para o morador, para ele é seguro, é a casa onde ele morou a vida toda. Só que do ponto de vista técnico, ela tem erros construtivos que tornam ela mais frágil a esse fenômeno da enchente e outros que possam acontecer. Eliseu estava no trabalho de limpeza da casa quando recebeu a visita do projeto. Ele, assim como tantos outros moradores da cidade, ainda não conseguiu retornar para casa. O telhado, né, movimentou todo ele, acho que em questão de uns 10, 15 centímetros, né? E algumas rachaduras também em algumas paredes. Agora tem que desmanchar todo o telhado, né? O forro já está desmanchando. E depois reconstruir tudo de novo, né? O pessoal que já tem mais conhecimento sobre isso ajuda para futuramente não ter mais problemas, né?
Além de São Leopoldo, a ação também acontece em outras cidades da região metropolitana. É uma ação muito grande, por isso que a gente pede ajuda de voluntários, né? E não é só localizado aqui, o nosso time também está atuando em São Sebastião do Caí, né? Tem outros municípios também precisando desse tipo de apoio aqui na nossa região.